Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada. A aula da semana passada de Geografia nós trabalhamos sobre Rússia, de superpotência mundial a país emergente. Então vamos lá para a primeira questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. Certo? Então vamos ver aqui o que é que está correto, o que é que está errado, o que é verdadeiro, o que é falso. A Rússia possui o menor território do mundo. Dentro dele há um dos subsolos mais ricos do mundo em recursos naturais e energéticos. Falso. Essa questão é falsa. Por que essa questão é falsa? Porque a Rússia, ela possui o maior território do mundo. O maior país do mundo em extensão territorial é a Rússia. E aqui na questão está dizendo que a Rússia possui o menor território do mundo. Dentro dele há um dos subsolos mais ricos do mundo em recursos naturais e energéticos? Sim, certo? Mas por conta dessa primeira parte da questão, essa questão é falsa. Segunda questão. A Federação Russa é geralmente considerada uma superpotência emergente devido ao seu grande poder militar? Verdade. A Federação Russa é sim considerada uma superpotência emergente. É um país que está em desenvolvimento e também por conta de seu grande poder militar. A Rússia também é um dos países mais poderosos do mundo militarmente, tendo o maior número de ogivas nucleares do mundo? Verdadeiro. A Rússia é um dos mais poderosos e um dos maiores dos países maiores em ogivas nucleares, que possui armamentos nucleares, tipos de armas nucleares. Sim, letra C também verdadeira. Letra D. A Federação Russa possui uma população formada por maioria de pessoas jovens? Falso. A gente sabe que a maioria dos países europeus possui uma população envelhecida. E não é o caso da população russa, que possui uma população jovem. A maioria da população da Federação Russa é envelhecida. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos: cite os principais recursos naturais e energéticos que faz com que a Rússia seja considerada uma superpotência energética. Quais são esses recursos naturais e também energéticos? Petróleo, carvão, cobre, ferro, ouro e zinco, certo? Esses são os recursos naturais e também energético. Energético, no caso, o petróleo, certo? Marque apenas as alternativas corretas. Letra A. Com o fim da União Soviética, a Rússia passou a ser a maior produtora de petróleo do mundo? Errado, essa alternativa não está correta, certo? Marque apenas as alternativas corretas. Não, lógico que não. A União Soviética é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, sim, mas ela não passou a ser a maior produtora de petróleo do mundo após o fim da União Soviética, não, certo? Letra B. Com o fim da União Soviética, a grande riqueza em recursos naturais e em fontes de energia continua sendo um fator fundamental para a indústria na Rússia? Sim, certo? Continuou sim sendo um dos maiores fatores fundamentais para a indústria. O que foi que continuou sendo? As grandes riquezas naturais, certo? Os recursos naturais continuou sendo muito fundamental para a indústria na Rússia. Letra C também está correta. A desintegração da União Soviética após a desintegração da União Soviética, foi a Rússia quem herdou o poder bélico da União Soviética, bem como seus principais ativos políticos, como assento permanente no Conselho de Segurança, por exemplo? Sim, certo? Após a desintegração da União Soviética, foi a Rússia quem herdou maior parte do poder bélico e também grande representação política, como por exemplo o Conselho de Segurança, certo? Então, também está correta.
Então, as questões corretas nessa terceira questão é a letra B e a letra C, pois a letra D também está errada. Vamos lá. Após o fim da União Soviética, a Rússia se tornou um país empobrecido e desconhecido? Lógico que não. Empobrecido e desconhecido de forma alguma. A Federação Russa, ou melhor, quarta questão. A Federação Russa, o mais extenso país do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados, possui uma estrutura político-administrativa complexa, composta de repúblicas, regiões administrativas, distritos autônomos e 2 cidades com status administrativos especiais. Qual é a maior representatividade delas? São Petersburgo e Moscou. Qual é a principal, certo? Principal, as 2 cidades com status administrativo especial. Quem é? É São Petersburgo e Moscou? É São Petersburgo e Ucrânia? É Ucrânia e Moscou? Ou São Petersburgo e Crimeia? A resposta é as 2 cidades com status administrativos especial é São Petersburgo e Moscou. Vamos para a quinta questão. A Rússia faz parte das chamadas potências emergentes, ou seja, os países integrantes do BRICS. Quem são os BRICS? São os países emergentes, aqueles que estão em desenvolvimento. Cite quais são os países que fazem parte do BRICS. Então, o BRICS: B, Brasil; R, Rússia; I, Índia; C, de China; e S, South África, que significa África do Sul. Então, gente, essa é a correção da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima, ok? Beijo!